Quantos dias aí, rapaziada? Tudo bem com vocês? Verdão Show na área. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Um canal meio que sumido, né? Mas é isso aí, vamos fazer um balanço aí. Final de temporada na CEP, não só na CEP, final de temporada geral, né? É isso aí, só tem a rodada agora de sábado, a última rodada contra o Ceará. Praticamente já ficou definido com o tropeço do Cruzeiro ontem, 2-2 contra o Botafogo. Já sacramentou a nossa vice-campeonato. Um ano que não fomos bem no aspecto títulos, né? Não conquistamos nada esse ano e o torcedor mais novo, mais exigente, mais corneta, né? Se passar um ano em branco é complicado para esses caras aí, né? Mas a gente que já fez parte da fila, a gente já acompanha o Palmeiras desde 1960 e a bolinha, né? Onde tivemos a primeira academia, eu cheguei a ver a primeira final da primeira academia, a segunda academia e a terceira academia, né? O treinador chegou aí final de 2020, né? 5 anos aí, completou em outubro agora 5 anos na frente do comando técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, Abel Ferreira. Até então um técnico desconhecido na época, ele foi a terceira ou quarta opção, depois de algumas rejeições de alguns treinadores. Chegou o Abel Ferreira, vindo do PAOK da Grécia, completamente desconhecido, mas como ele deixou uma boa impressão logo de início, disse que era um treinador de projetos, e realmente foi um treinador de projetos, né? Está sendo um treinador de projetos. 10 títulos conquistados no comando do Abel Ferreira. Chegamos a alguns vices, perdemos alguns outros, mas no balanço geral, se você for computar em termos de título, nenhum treinador nesse período curto de tempo conquistou tantos títulos como conquistou Abel Ferreira. Dos 2 anos para cá, de 2024 e 2025, ele vem sendo muito questionado, talvez por as suas entrevistas, por queda de rendimento da equipe, mas isso faz parte, que nem toda equipe, a gente vê Real Madrid cair de produção, a gente vê grandes clubes da Europa passarem anos em branco, né? Então, Palmeiras não seria diferente, né, cara? Mesmo porque temos grandes equipes aqui no Brasil, né, na América do Sul, do Brasil, e também querem a mesma coisa que a gente quer, né, que é título, né? Então, tem ano que vai dar, tem ano que não vai dar, então é isso aí. Mas num balanço geral, eu vejo como positivo, tá? No aspecto, vamos dizer assim, houve uma reformulação de elenco, algumas peças, né, importantes foram vendidas, um pouquinho mais para trás, Luiz Guilherme, Hendrick, recentemente o Estevão, né? Tivemos outras perdas de garotos da base, o próprio zagueiro da base, né? Esqueci o nome dele agora, que foi para a Europa também. Tivemos perdas sim, mas o Palmeiras precisava fazer dinheiro, receita, porque nos balanços anteriores apresentava um déficit no balanço orçamentário. Então, com essas vendas desses jogadores, o Palmeiras equilibrou o seu balanço, né? E vem aí com superávit ano após ano aí, né? Quer dizer, não faz tanto ano assim, né? Mas vem numa boa administração financeiramente falando, né? Financeiramente falando. Porém, na parte de futebol, né, de 2 anos para cá, realmente houve investimentos aí na contratação de jogadores, na sua grande, massacrante maioria, jogadores em que a filosofia de contratação dessa atual gestão, até mesmo era na época do Gagliotti, né?
esse tipo de gestão e contratação, contratar jogadores novos para futura revenda, jogadores com potenciais, né, entre aspas, para gerar receita e gerar performance esportiva, né? Não digo a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Porém, existe dentro do Palmeiras o scouting, né? Uma palavra em inglês, scouting, você pode falar scout, mas não é scout, é scouting. É um departamento onde faz toda a análise de mapeamento de contratações de jogadores, análise de performance de jogadores, faz todo um estudo, um mapeamento, vai buscar, fica de olho na Liga Europa, em todas as ligas aí, para realmente ver quais são os jogadores, isso em abertura de janelas, né? Ver quais são os jogadores que estão ali disponíveis para serem comprados, adquiridos, né? Como eu mesmo disse, jogadores novos, né? Que venham para tentar agregar aí. Mas houve sim uma falha de planejamento, houve uma falha de scouting, né? Onde tem vários profissionais, análise de desempenho, que faz o mapeamento desses jogadores, estuda a vida do jogador, não é só dentro de campo, fora de campo também, comportamental, etc. Tudo é feita toda uma pesquisa, uma investigação em cima do jogador. Quando existe uma saída de um grande jogador, nosso treinador pede uma reposição daqueles jogadores que saíram, né? Então é acionado o scouting do Palmeiras para fazer todo esse mapeamento e correr atrás desse jogador com as características que o Abel quer, né? Porém, muitos falam aí, os mais cornetos, os mais exaltados, que o Abel não sei o que, par do Abel, né? Então, é o Abel que contratou? Não, não é o Abel que contratou. Ele mapeia e não, indica a posição que ele quer. Quem faz esse trabalho todo de mapeamento é o scouting. Aí faz esse scout, vê lá, jogador está livre no mercado, com essa idade, com esse potencial, assim, sim. Abel, tem esses jogadores aqui, com qual a gente pode fazer, começar já a iniciar contato com o clube, com empresários, com o próprio jogador. Aí ele olha a relação dos jogadores, falou, vai esse aqui, né? Tenta esse, se não der certo, tenta esse, se não der certo, tenta esse, né? Existem umas prioridades ali de contratação. Às vezes o scout já até fez um mapeamento de algum jogador legal, mas por um motivo ou outro não deu certo, o jogador não quis permanecer onde ele estava. Talvez o salário não fosse tão atraente para o jogador, nem o projeto, né? Se bem que é muito difícil ter um jogador que não queira vir jogar no Palmeiras, né? Então o trabalho é feito assim, dessa forma, né? Então isso eu sei porque tem informações, né, de como é feito todo esse processo de adquirir jogadores dentro da CEP. Então mas o jogador sabe quando vem para fazer um processo a médio e a longo prazo, porque vem de uma liga diferente, de um futebol jogado de uma forma diferente. Precisa um tempo de adaptação. E isso não se faz até em um ano. Tem jogador que leva. Casos do Veiga, do próprio Rony, né, que demorou para se adaptar, embora o Rony tenha vindo, e o Veiga também, do futebol brasileiro. Mas existe toda uma adaptação dentro do clube, dentro daquilo que o treinador quer que ele faça no futebol, dentro do campo. Então demanda um certo tempo. Existe também adaptação fora campo, né? Problemas com a cidade, com moradia, com familiares que deixou, né? Tanto é que o Abel ficou mais de um ano aí com os familiares na Europa, né? Só depois que veio os familiares, né?
Então existe todo um processo disso aí de amadurecimento de performance do jogador. Então tem torcedor que não tem paciência, né? Mas mesmo assim, eu acho que existem falhas dentro do scouting do Palmeiras que poderiam, dentro da política, tentar convencer a diretoria, falando, não, vamos trabalhar com jogadores mais experientes também. Tem jogadores, às vezes, até livres no mercado. Você pode até trazer sem custo inicial, apenas luvas diluídas em salários, que possa dar já uma performance imediata dentro do campo, né? Então, mas não, a diretoria, através da sua presidência, do seu diretor de futebol, André Subarro, não. A gente tem que trabalhar assim e trabalhar com a base, né? Então tudo visando, quer dizer, o Palmeiras virou uma empresa, deixou de ser um clube de futebol, é uma empresa que onde tem que gerar lucros com os jogadores. Então, desportivamente falando, isso é péssimo, porque você vê, passamos uma temporada sem performar, né? Mas é isso aí, cara. Então tá aí, final de temporada. Vamos ver se a nova diretoria, essa mesma diretoria, mude um pouco a sua filosofia de contratações, que traga e dê mais opções para o Abel trazer jogadores mais experientes, né? Não é só ter um, dois, três jogadores experientes, você tem que ter uma gama de jogadores experientes, jogadores que, se ficar no banco de reserva, entra para decidir uma partida, né? É o caso do elenco do Palmeiras, que infelizmente temos uma boa equipe, porém não temos um banco de reserva à altura, né? Então a gente sabe que o calendário é muito grande, muitos jogos, mais de 70 jogos numa temporada. O jogador não é máquina, ele acaba realmente sentindo contusões. Então isso demanda, por isso que demanda um elenco de qualidade, um banco de reserva de qualidade para quando algum jogador for aí lesionado, você tem um jogador à altura para repor. Então isso tem que ser tudo feito um trabalho de mentalidade em contratações dentro da CEP. Acho meio difícil, acho que a política para 2026 vai ser a mesma. Vão tentar jogadores novos. Então eu acho que a política não vai mudar no sentido desportivamente falando. Então a gente prevê anos difíceis, né? A gente prevê porque as equipes vão virando SAFs, vão se reforçando e a gente fica sempre naquele sarrafo do meio, né, cara? Equipes elevando o sarrafo e a gente permanece aquele sarrafo do meio, e é onde que o treinador tem que tirar leite de pedra. Muito se falou aí a torcida, vai ficar longo esse vídeo, vai ser duro para ele subir pro YouTube, vai demorar tempo, porque eu tô fazendo celular. Não, porque não traz fulano de tal pro lugar da Bel, treinador tal. Eu já falei isso em live lá no canal do Vavá, que não é assim que a banda toca, não é? Tem treinadores top de linha. Primeiro, às vezes não quer vir trabalhar no futebol brasileiro, ou já trabalhou, não quer voltar mais, tá bem onde tá. E os treinadores top de linha, tá tudo empregado, né, galera? Estão em seus clubes na Europa, ou que seja no Oriente Médio, sei lá, né, numa liga qualquer e que estão com altos salários, né, estão bem empregados e estão performando nesses clubes. Então esses treinadores que a torcida quer, uma que não está disponível no mercado, e outra, o treinador, quando ele vem, da mesma forma que você faz uma análise para contratar, ele também faz análise do clube. Ele fala, não, peraí, o Palmeiras só quer trabalhar com a molecada, só quer contratar jogador novo, não sei o quê. E esses caras não gostam, cara. Não se engane não, achando que o Abel, ele gosta disso. Ele não gosta, ele gosta de aproveitar alguns moleques. Tanto é que você vê que ele aproveita poucos moleques. E tem moleques bons na base. Então, cai por terra quem pensa que o Abel só gosta de trabalhar com jogadores novos. Lei do engano, galera, lei do engano. O Abel quer jogadores disciplinados, sim, mas porém com experiência, né? Com muita experiência, para que realmente
em jogos decisivos, esses jogadores façam a diferença, né? Então é isso aí. Esses treinadores não vão vir para o Palmeiras com essa metodologia, com essa filosofia de contratação da direção. Então esqueçam, cara, esqueçam. O Abel já está prestes a renovar, ainda não assinou o contrato, ainda está só na questão da palavrada. E é isso aí, cara. Eu acho que no momento não tem nenhum treinador a nível Abel Ferreira para se contratar. A Leila não vai mandar ele embora e o Abel não, também pelo jeito não está disposto a sair, né? Porque tem a questão familiar que já está entrosada aqui também, tem muito disso também. A família quer ficar aqui no Brasil, então é tudo isso aí, cara. O Abel não sai e a Leila não manda embora. Então vamos aí, né? Confiar mais uma temporada no Abel Ferreira e exigir sim da diretoria que mude a filosofia de contratação, tá bom? Forte abraço a todos, tamo junto e avante palestra.